Mais uma etapa da revisão de latim. Perifrástica passiva, que pode ser pessoal ou impessoal. Perifrástica passiva é uma formação em que se usa o gerundivo. Então, gerundivo é um adjetivo verbal, como está lá no vídeo do gerundivo. Então, usa o gerundivo referido ao sujeito. Como eu disse, o gerundivo é um adjetivo verbal, então ele pode estar referindo-se a qualquer outra palavra. No caso da perifrástica passiva pessoal, ele é referido ao sujeito. Essa perifrástica passiva é chamada de pessoal exatamente porque o sujeito necessariamente aparece. Então, o gerundivo estará referido ao sujeito. E na frente do gerundivo vai ter uma forma do verbo ser, de sum. Quando a gente vê lá, gerundivo, referido ao sujeito, e na frente o verbo sum, é porque é uma perifrástica passiva pessoal. Então, como que se traduz? Deve ser mais particípio. Então, vamos a exemplos. Puer laudandus est. Então, nós vemos que laudandus, terminado em us, está se referindo ao nominativo singular. Então, puer. E tem uma forma do verbo ser, do verbo sum, aqui, terceira pessoa do singular presente. Então, eu vou traduzir puer, o menino, deve ser, que é assim que traduz, né? E mais o particípio de laudandos. Laudandus é do verbo laudo, que significa louvar. Então, o menino deve ser louvado. Outro exemplo, puer laudandus erat. Quase igual à frase de cima, o que mudou? O tempo verbal do verbo sum. Aqui é presente, terceira pessoa singular presente. Aqui é terceira pessoa singular imperfeito. Então, a gente vai ver que na tradução, puer, o menino. Ao invés de a gente colocar deve ser louvado, deve ser mais o particípio, o verbo dever, que só existe em português, porque no latim o próprio gerundivo é que dá a característica de dever ser, né? Então, na hora de traduzir no português, o verbo dever a gente põe no mesmo tempo verbal do latim. Então, se aqui está erat, terceira pessoa singular do imperfeito, o dever a gente também vai colocar no imperfeito em português. Então, fica, o menino devia ser louvado. Puer laudandus est magistro. O menino deve, verbo no dever no presente, porque o verbo ser aqui da perifrástica está no presente. O menino deve ser louvado. Magistro, terminando aqui com o, está no caso dativo. E nós chamamos esse dativo aqui, que vem junto com a perifrástica passiva, de complemento de agente. Por quê? Porque a palavra que estiver em dativo é a que realizou a ação. Então, o menino deve ser louvado pelo mestre. Então, a gente traduz magistro como aquele que deve louvar o menino. Então, pelo mestre. Puer laudandus est nobis. O menino, puer, laudandus est. Como que eu traduzo deve? Presente, porque aqui é esta, né? Está no presente do singular. Terceira pessoa do singular presente, no indicativo, então deve. Ser louvado, que é como se traduz a perifrástica passiva. Nobis. Nobis está plural dativo. Então, como que eu traduzo isso? Por nós, porque é o complemento de agente. O fato de nobis estar em dativo significa que essa ação que deve ser louvado foi realizado por nobis. Último exemplo de perifrástica passiva pessoal. Aqui a gente vai ver o seguinte. Perifrástica passiva sempre deve se referir ao sujeito.
Aí a gente pode se perguntar, mas como é que laudandum pode se referir ao sujeito se se termina com UM? A gente pode perguntar, mas pode ser que esse sujeito seja neutro? Ou esse UM aqui indica que está no caso acusativo? Olhando o resto da frase, a gente vai perceber que tem um outro verbo, dico. Dico está na primeira pessoa do singular presente. Então significa que o sujeito de dico é eu. E que tem o verbo ser no infinitivo, seguido por vários acusativos. Então a gente vai perceber que esta frase aqui é uma infinitiva. Portanto, se é uma infinitiva, o sujeito está em acusativo. Por isso é que a perifrástica passiva está no acusativo. Então, como que a gente traduz? Dico, eu digo. Como toda infinitiva, está lá no vídeo das infinitivas, você começa com que. Eu digo que. Hunc puerum, está no acusativo, porque é o sujeito, né? Este menino. Laudando esse, deve ser louvado. Então, como o verbo esse está no infinitivo, como eu vou saber qual tempo verbal eu tenho que colocar o deve? É a consequência temporum das infinitivas. Está lá no vídeo infinitiva. O fato de ser infinitivo presente indica que é contemporâneo à frase principal. Contemporâneo ao presente é presente, por isso que é deve. Perifrástica passiva impessoal. Por que é chamado de impessoal? Porque ao contrário da outra, perifrástica passiva pessoal, o sujeito não é expresso, ele não aparece. Então o gerundivo vai estar no neutro singular. E o verbo sum na terceira pessoa singular. Então dizemos que a perifrástica passiva é impessoal se o sujeito não é expresso, por isso que é chamado de impessoal, o gerundivo é de gênero neutro e o verbo sum está na terceira pessoa do singular. A pessoa pela qual a ação deve ser realizada é escrita em dativo, é igual na forma pessoal. O que tiver em dativo é o complemento de agente. No entanto, se essa ação é cumprida por uma coisa, ela vai estar escrita em ablativo simples, que é o complemento de meio, né? Por meio de. A perifrástica passiva impessoal possui forma passiva, mas seu significado é necessariamente ativo. Se a gente fosse olhar, por que o gerundivo a gente traduz com deve ser mais particípio? Deve, porque é a característica do gerundivo. Deve. Por que é ser mais particípio? Se a gente pensar um verbo aqui, verbo amar. Então você pode escrever amar é a forma ativa. Ou você pode escrever em passivo ser amado. Essa forma aqui, ser amado, que é passivo, não é o mesmo que isso aqui? Ser mais particípio? Então a gente poderia dizer que o gerundivo é deve mais o verbo no passivo. Ser amado, ou ser o que for o verbo aqui, né? Louvado, por exemplo. A perifrástica passiva impessoal, ela mantém a forma passiva, mas o significado é necessariamente ativo. Isso faz com que todos os verbos possam ter a perifrástica passiva impessoal. Porque a perifrástica passiva ela é só com verbos transitivos, porque o verbo intransitivo não tem forma impessoal. Aquele exemplo que eu costumo dar, não existe andar, mas não existe ser andado. Existe sair, não existe ser saído. Porque o verbo intransitivo não admite forma passiva. Mas como na perifrástica passiva impessoal
a forma é passiva, mas o significado é ativo, então todo verbo pode ter. Mas a gente vai ver que como ela tem no latim forma passiva e significado ativo, se a gente coloca no português só a forma passiva, fica estranho. Então a gente tem que traduzir na forma passiva e depois transformar para a forma ativa, porque em português só a forma passiva fica estranho. Então vamos aqui aos exemplos. Nós já vimos que quem realiza a ação, complemento de agente, está escrito em dativo. Mas e quando tem dois dativos, como é que faz? Quando é assim, o latim coloca no complemento de agente a ou ab. Então, por exemplo, aqui. Partiendum est hostibus adutibus. Então, eu tenho hostibus, pode estar no dativo plural, e dutibus, que também dativo plural. Quem que é o agente? São os inimigos ou os comandantes? Agente vai ser o que tiver a ou ab. Então, adutibus. Então, como que eu traduzo? Partiendum est. Como é uma forma impessoal, o português usa esse se para dizer que é impessoal. Se não me engano, se chama se passivante. Aí, esse se aqui, ele torna o verbo impessoal. Por exemplo, vende-se. A coisa está sendo vendida, mas você não tem quem que está vendendo. Então, se deve poupar, que partiendum, os inimigos. Se deve poupar hostibus, os inimigos. Quem que deve poupar os inimigos? Não é complemento de agente aqui, não está com a? Da parte dos comandantes. Só que se a gente lê assim, se deve poupar os inimigos da parte dos comandantes. É uma frase que em português fica estranha. Que veja, manteve a forma passiva, mas em português, para ficar mais normal, por assim dizer, exigiria a forma ativa. Então, como que a gente transforma? Aquilo que é agente da passiva, ou seja, o que realiza a ação, o adutibus, vira o sujeito. Então, na forma ativa, os comandantes é o sujeito. O verbo dever é conjugado no tempo de sum. Então, aqui não está presente. Os comandantes devem. Presente também. Presente do indicativo. Depois vem o verbo poupar e depois o resto da frase, os inimigos. Então, essa forma aqui, que em português fica estranha, na forma ativa virou os comandantes devem poupar os inimigos. Então, agente como sujeito, o verbo deve, no tempo de sum, mais o infinito, poupar, e mais o restante da frase. Então, essa é a forma ativa. Partiendum est ab hostibus dutibus. Então, manteve a mesma coisa. O que mudou? O complemento de agente. Então, antes o agente era o dutibus, agora é hostibus. Antes era os comandantes, agora são os inimigos. Partiendum est. Se deve. Se deve poupar os comandantes. Quem que deve poupar os comandantes? Quem que é o agente? Ab hostibus, da parte dos inimigos. Mas veja, fica estranho. Se deve poupar os comandantes da parte dos inimigos. A gente não fala assim, a gente não escreve assim. Como que transforma para a forma ativa? Pega o agente da passiva, da parte dos inimigos. Ele vira sujeito. Os inimigos. O verbo dever vai ser conjugado no mesmo tempo de est. Então, devem. Depois, partiendum, a gente vai colocar o infinitivo, poupar. E depois o resto da frase. Aí vira, os inimigos devem poupar os comandantes. A vobis providendum est omnibus. Então,
a tradução na forma passiva. Providendum est, se deve prover. Omnibus, a todos. Quem é que deve prover a todos? O que está em dativo. E ainda tem aqui o a, né? Da parte vossa. Então é o vobis que tem que prover a todos. Como que a gente faz na formativa? Aquilo que era agente vira sujeito, vós. O verbo dever vai para o presente, igual est, né? Vós deveis, providendum, vira infinitivo, prover, omnibus, a todos. Vós deveis prover a todos. Haec laus a vobis mi tribuenda est. Então, nós temos aqui... Estou analisando essa frase. Haec laus está no nominativo, então é sujeito. Então, se tem sujeito, a gente já sabe que não é perifrástica passiva impessoal, que tem sujeito. Outro sinal de que não é perifrástica passiva impessoal. Tribuenda est. O gerundivo está no nominativo singular feminino. A perifrástica passiva, uma das características dela é que o gênero é neutro. Então, aqui se trata de uma perifrástica passiva pessoal. Temos duas palavras no dativo, vobis e mi. Quem que está realizando a ação de tribuenda est, que se deve atribuir? É aquele dativo que tem o a ou ab na frente. Então, é vobis. Esse é o complemento de agente. E mi é objeto indireto. Então, como que eu traduzo? Haec laus, este louvor. Tribuenda est, deve ser atribuído. Objeto indireto. A mim, quem que deve atribuir esse louvor? Complemento de agente, por vós. Este louvor deve ser atribuído a mim por vós. Se eu quiser passar para a forma ativa, eu vou pegar o que é o complemento de agente por vós, transforma em sujeito, vós. O verbo dever vai para o mesmo tempo verbal de est. Então, vós deveis atribuir. Atribuenda vira infinitivo. Objeto indireto, mihi. Vós deveis atribuir a mim. O que? Aquilo que é sujeito vira objeto direto. Este louvor. Vós deveis atribuir a mim este louvor. Então, está aqui a forma, uma perifrástica passiva pessoal, mostrando que dá também para passar para a forma ativa. E aqui, dico eundum Romam. O verbo esse está subentendido. O verbo eundum está no neutro, mas ele tem, a frase tem um outro verbo, dico. Então, se tem dico e tem eundum, eu posso pressupor que o verbo ser aqui que está subentendido é no infinitivo, que aí vai gerar uma infinitiva. Eu digo que, não é assim que faz infinitiva, primeiro você põe o que. O eundum, o verbo eu, que deu em português o ir. Se deve ir a Roma. Preciso passar para a forma ativa? Não, porque aqui não está escrito quem que está realizando essa ação. Como não tem quem está realizando a ação, em português faz sentido. Ó. Eu digo que se deve ir a Roma. Agora, se tivesse assim, eu digo que se deve ir a Roma da parte de fulano. Aí eu teria que passar para a forma ativa. Eu digo que fulano deve ir a Roma. Eu optei por colocar na forma ativa se deve com se na frente para não complicar demais. O negócio já é complicado, mas em português não se pode começar frase dessa forma, com se. Então,
Se fosse o português certinho, deveria ser colocado aqui. Deve-se poupar os inimigos, porque o se tem que vir para frente. Então, só especificando, mas como depois eu ia transformar em outra forma, evitei complicar ainda mais a coisa. Mas que fique claro, não se começa a frase em português com se.